Parte 26. Lendo o finalzinho da parte 25. Visando um bom lucro, José Maria loteou o terreno e, com o dinheiro ganho, comprou 80 hectares de terras na região onde se instalou o distrito de São Valentim. Dedicou-se à criação de gado e ovinos. Deu-se bem nos negócios e, com o tempo, adquiriu mais terras até chegar a 300 hectares. Conservou a casa no Boi Morto por ficar próxima a Santa Maria e por uma questão afetiva. A casa havia sido construída pelo seu pai. No terreno, manteve o hábito de ter uma horta variada. Com a vinda dos filhos, considerou que o local também era interessante na hora de terem de ir para a escola. Os incômodos de deslocamento em dias de chuva também seriam menores. Menino, Luís Mário quase não ganhava roupas novas, apenas herdava as que não serviam aos irmãos. Com 5 anos de idade, foi presenteado com uma pazinha e obrigado a ajudar na horta da casa do Boi Morto. Levava xingadas do pai por não ser rápido. Cascudos, uma espécie de soco na cabeça, eram comuns quando estava atrasado ou deixava algo mal feito. Bolhas se criavam nas mãos do menino, mas isso não sensibilizava o pai. Com o tempo, a pele das mãos endureceu, com o aparecimento de calos duros. Não era motivo de orgulho. Envergonhava-se perante os colegas de sua escola e mantinha as mãos sempre fechadas por achá-las feias. Evitava cumprimentar as pessoas. Suas mãos rudes sempre suscitavam comentários. As meninas tinham repulsa de pegá-las, o que contribuía para seu constrangimento. Um dia descobriu que podia cortar os calos com lâmina de barbear. A pele dura era insensível. Claro que às vezes exagerava e o sangue aparecia. Mas não era uma solução. Era impossível fazer a suavidade retornar às mãos. Contudo, era vaidoso. Embora andasse quase sempre mal vestido, as pessoas elogiavam seus olhos azuis, os cabelos claros, o seu rosto gracioso. Para compensar a deselegância, não descuidava da higiene. Desde o dia que uma professora lhe disse que tinha um belo sorriso, passou a cuidar bem dos dentes. O velho dava atenção diferenciada aos filhos. Jubal e Joel ganharam colchões de mola. Luís Mário dormia numa cama de palha e tinha ciúmes das regalias dos irmãos mais velhos, que gostavam de brincar com ele. Com latas e restos de madeira, construía seus brinquedos montando uma cidadezinha, mas raramente tinha tempo de brincar. Aquele era seu mundo. Era feliz imaginando a vida pacífica e maravilhosa da sua vila, usando carretéis como bonecos. Ali todos viviam em paz e não havia bandidos. Escondia-se quando via seu pai, pois parecia que cada vez que o velho o visse brincando, lhe arranjava alguma tarefa. Tinha que parar imediatamente e se esconder. Se atrasasse para atender à solicitação do pai, o velho o buscava, puxando pelos cabelos ou pelas orelhas. Primeiro a obrigação, depois a diversão, insistia José Maria. Jeanina e os pais de Matilde moravam na rua Visconde de Pelotas, no bairro Nossa Senhora de Fátima. Seguidamente, Matilde levava os irmãos para passearem à tarde na casa dos parentes. Luís Mário adorava esses passeios. Às vezes ficavam dormindo na casa dos avós. Ficou amigo dos meninos que moravam no bairro. Durante o dia jogavam futebol, faziam guerra de bolinhas de cinamomo jogadas com bodoques, faziam jogos com bolas de gude, que no Rio Grande do Sul são conhecidas como bolitas, mas pronunciavam bolitas. Às vezes se desafiavam em lutas corporais para ver quem era o mais forte ou mais ágil. Dividíamos contendores em grupos selecionados pela idade ou altura. Marreco, um dos meninos, era filho de uma prostituta que morava num cortiço chamado jocosamente de Cabaré do Alberi, que ficava no fim da rua Tuiuti.
Pais e avós preconceituosos não aprovavam a ida dos meninos ao local, porque ali se comentava que também era antro de prostitutas e marginais. José Maria não aprovava a amizade com Marreco e proibia os filhos de visitá-lo na sua residência. Dizia que o filho da puta era uma má influência para seus filhos, mas eles não consideraram o que pedia o pai e ficaram amigos do rapaz. Iam ao cortiço sigilosamente, desafiando as orientações paternas. Lá tinha um campo sombreado onde jogavam futebol em dias que o sol era forte. No fundo do cortiço corria uma sanga cercada de árvores e matas. Fizeram uma represa com pedras e leivas e se refrescavam tomando banho no verão. Geralmente banhavam-se nus e alguns meninos se iniciaram na homossexualidade. À noitinha brincavam de se esconder ou de soldado e ladrão pelas ruas até que os pais os chamassem para suas casas. Luís Mário crescia e não entendia a lógica do desprezo do pai com ele. José Maria comprou uma bicicleta. Quando tinha que fazer alguma compra pequena, costumava levar um filho na carona. Jamais o levava, mesmo que chorasse e protestasse pelo descaso. Quando terminou o primário, passou no exame de admissão ao ginásio no Colégio Estadual Professora Maria Rocha. Foi um mérito, pois estava no 4º ano e não precisou fazer o 5º ano, que era mais um reforço ao ensino conhecido exatamente como admissão ao ginásio. Nem por isso ganhou a admiração do pai, só da mãe, que estava orgulhosa do feito, um mérito conseguido por poucos. No Maria Rocha começou então a se comparar com os colegas. A maioria tinha boas roupas, contavam como se divertiam e dispunham de dinheiro para comprar merenda no bar da escola. Gostava de ir ao cinema, mas seu pai se negava a lhe dar dinheiro para comprar os ingressos. Ficava enciumado dos colegas comentando os filmes que haviam assistido no final de semana. Só conseguia alguns trocados com seus avós ou vendendo osso, garrafas e metais num ferro velho. Os hormônios fervendo, a puberdade chegando, e ele começava a sentir suas primeiras paixões. Até notava que atraía olhares apaixonados de algumas colegas, mas não podia namorar. Primeiro, tinha a timidez que o deixava apavorado quando conversava com as meninas. Não sabia desenvolver alguma conversa interessante. Quem teria curiosidade sobre ordenhas de vacas, tosar ovelhas, capinar e tomar banho de riacho? Os amigos falavam mais do convívio em clubes sociais, banhos de piscina, jogos de tênis. Seu pai era sócio apenas de clubes tradicionalistas, como a Estância do Minuano e o Centro de Tradições Gaúchas Piá do Sul. Ele sofreu chacotas por usar bombachas. Havia um sentimento de anti-gauchismo no país que influenciou o próprio Rio Grande do Sul, em parte como consequência dos posicionamentos políticos dos rio-grandenses, o que gerou o desprezo de pessoas do centro do país. Também contribuía o programa Um Instante Maestro, do jornalista Flávio Cavalcante, que só analisava as músicas mais polêmicas dos gaúchos. Aqueles que cultuavam a tradição eram taxados de grossos, e Luís Mário preferia esconder sua paixão pela cultura de sua terra. Também se considerava muito novo para namorar, mas o maior motivo era a falta de dinheiro. Os colegas que namoravam dispunham de mesada, podiam sair com as namoradinhas, pagar algum lanche para elas ou uma entrada de cinema. Sua casa também ficava distante e não tinha nada de moderno. O pior de tudo seria apresentar seu pai. Por causa dele, considerou que só teria uma namorada quando pudesse se sustentar e viver longe de sua família. Sonhava com esse dia. Queria ter autonomia e nunca mais ter que se subjugar ao seu pai violento e grosso. Imaginava o comportamento do velho o humilhando perante uma namorada. Certamente faria isso e ele não iria suportar. Nessas horas detestava a vida que levava na sua casa.
Seu pai estava sempre de mau humor, irritava-se por qualquer coisa, agredia pelo menor motivo. Às vezes considerava o fato de fugir de casa, ir para qualquer lugar onde ninguém o agredisse, onde não passasse vergonha. Chegou a questionar algumas pessoas sobre colégios com internatos. O problema é que seus pais nunca concordariam em matriculá-lo nesses estabelecimentos. E se alguém se interessasse em adotá-lo? Não, os pais negariam. Teria que esperar o dia que pudesse ter autonomia suficiente para se manter sozinho. Mas cada vez que era castigado, cogitava a possibilidade de fugir de casa. Ir à aula era um paliativo, uma pausa naquela vida amarga. Parecia que respirava melhor. Longe de casa não sentia angústia. A escola era o intervalo do ambiente depressivo de seu lar. A única coisa boa de ser filho de fazendeiro era a de que lhe dava um certo status. Ora, fazendeiro era sinônimo de homem rico e com algum poder. Só que ele se sentia um miserável, como se fosse o filho de um homem humilde, como um lixeiro. Sua vida não condizia com a de um filho de um grande estancieiro. Seu avô adorava anedotas e tinha alguns amigos que também gostavam de piadas. Luiz Mário amava acompanhá-los. Divertia-se quando eles se encontravam e começavam as horas de humor. Às vezes lhe proibiam de ficar no ambiente. Ele sabia o porquê. Então se escondia e conseguia ouvir as piadas maliciosas, cheias de palavrões. Só tinha que estancar a risada para não se denunciar. Depois que se aposentaram, os avós maternos mudaram-se para a cidade. Construíram uma casa na rua Tuiuti. Uma vez pediu que o deixassem morar com eles. Considerava que naquele lar seria mais feliz, mas a resposta foi negativa. Os avós se consideravam muito velhos e não queriam mais se incomodar com problemas de adolescentes. Os velhos também tinham problemas de saúde e seguidamente eram internados para tratar de alguma doença. Aos sábados, as aulas eram pela manhã. Nesse dia costumava passar pela casa dos avós para almoçar. Contra a vontade do pai, entrou na banda marcial da escola. Seu ato de rebeldia encontrou respaldo nos seus avós. Era preciso comprar uniforme e o pai se negou. O avô havia tocado numa banda no seu tempo de soldado. Era um músico amador executando canções na sua acordeona. Adorava os dobrados e entendia uma banda como fonte de disciplina, organização, camaradagem e amor à música. Então socorreu o neto assumindo a dívida, estimulando a sua participação. Para ele foi ótimo. Os sábados eram seus melhores dias. Ia à aula pela manhã, almoçava com os avós e ficava com eles até o início da tarde, quando retornava à escola para os ensaios da banda. Ainda voltava à casa dos avós para fazer lanche e chegava na sua própria casa quando já era noite. Em seguida era hora de dormir. Um belo dia sem sofrer agressões. Ele se questionava por que seus pais não podiam ser como os avós. Tolerância de um lado e intolerância de outro. Contudo, sua mãe dizia que seus pais nem sempre foram assim. O tempo os mudou, porque também tiveram seus períodos de maldade. Luiz Mário duvidava que fossem piores que seu pai. A autoridade máxima da banda era chamada de Mor, e este era Amaury da Luz, um jovem estudante de medicina muito culto. Luiz Mário impressionava-se com o conhecimento de vida de Amaury, embora tão jovem. Ele o ajudou a começar a formar seu caráter, a vencer a timidez, a questionar a vida, o comportamento das pessoas e os relacionamentos familiares. Às vezes nós nos tornamos educadores dos pais, disse Amaury. Eles foram criados num mundo conservador
e nunca questionaram nossos avós. Hoje a gente pode dialogar com os velhos. É tudo uma questão de jeito. Quando adulto, ele dizia que Amaury realmente fora seu educador, alguém que deu norte à sua vida. Foi com ele que adotou princípios morais que levava à risca no seu comportamento. Luiz Mário sentia-se feliz tocando na banda. Levava as baquetas para casa e seguidamente fazia batucada em bancos e mesas. O pai irritava-se com o barulho e uma vez, com raiva, chegou a quebrar as baquetas. O menino teve que justificar-se perante o mor da banda sobre aquela perda. Não quis dizer que o pai havia quebrado. Disse apenas que as havia esquecido na sala de aula e provavelmente sido roubadas. Parecia que fora talhado para a bateria. Aos iniciantes, os mores mandavam para as filas das caixas, um instrumento mais largo e pouco mais pesado, onde adquiriam experiência. Para os já experientes, havia os taróis mais finos, leves e com melhor sonoridade. Era a elite da bateria. Começou a se salientar e mostrar que era melhor que muitos veteranos. Havia horas que o pessoal ficava livre para fazer o que quisesse com o instrumento. Ele se exibia mostrando batidas diferentes. O mor da banda ficou encantado com sua destreza e o promoveu para os taróis. Para lhe testar, mandou que executasse o secumbim, que era um solo de tarol e bombo. Servia para convocar o pessoal a entrar em forma. Era a chance de mostrar sua destreza e criatividade com o instrumento. Ele se divertia e fazia rufadas que ninguém conseguia. Criou um secumbim em ritmo de samba que encantava o pessoal. Graças a isso, tornou-se popular e mais seguro de si, superando um pouco a sua timidez. Era uma autoridade no tarol e se sentia bem com os afagos dos colegas. Numa das horas de folga da banda, improvisou uma bateria. Alguns amigos tocavam violão e, com o pessoal que tocava pistão e trombone, improvisaram um conjunto e se divertiam na sala de banda. Ele levava elogios por sua destreza e até ousava cantar. Até aqui, parte 26 e até a 27.